amados, que bom, estamos mais uma vez juntos, eu aqui na minha casa, cada um de vocês aí em suas casas, mas já reunidos de maneira virtual, mas para prestarmos mais um culto de adoração ao nosso Deus. É o culto, digo isso porque às vezes temos visitantes também que entram em nossa live, da Igreja Batista do Salgado Filho, situada na Rua Maria da Fé 330, aqui em Belo Horizonte. Que bom, você já está aqui, outros estão chegando, e sejam todos bem-vindos. E como sempre falo, eu peço, durante todo o culto, esteja assistindo, mas acima de tudo intercedendo por tudo aquilo que acontece no decurso, no transcorrer de toda a nossa programação desta noite. Nós vamos, nesse momento, vamos orar. Pai querido, nós estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, como Igreja do Senhor, para juntos prestarmos um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Queremos, mais uma vez, como sempre acontece, ouvir a Tua voz. Por isso é que nós te pedimos, em nome de Jesus, que Tu nos prepares o coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós nesta noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos hoje, eu vou convidar, vamos fazer uma experiência nova hoje, nosso culto. Eu vou convidar para fazer uma leitura bíblica da irmã Davi, nosso seminarista, pessoa que a igreja ama muito, que está sempre também em atividade, às vezes usando da palavra para transmitir um recado de Deus para o coração daqueles que entram em nossa live. Eu queria que ele abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 62 e lesse para a gente os versículos 5 a 8. Salmo 62, versículos de 5 a 8. Vamos ver se conseguimos, vamos ver se isso será possível fazer. Eu acho que não deu certo, A gente conversou um pouquinho sobre isso hoje, para ver se seria possível, mas quem sabe no outro culto a gente consegue, podemos treinar melhor, Mas o Salmo 62, versículos 5 a 8, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Nós vamos cantar
hino de número 487 do Cantor Cristão. Hino 487 do Cantor Cristão. Precioso é Jesus. Sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e muito manso aguardou a admissão. Do triste pecado tocou-me perdão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer em Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar. Com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Nós temos agora o nosso momento dos nossos aniversariantes. E queria mencionar aqui os nomes para a gente poder orar por eles, né? Nós estamos já nos aproximando aqui do mês de
os aniversariantes aqui são: dia 1º/7, nós temos o irmão Daniel. O irmão Daniel estará aniversariando. Me parece, a menos que esteja enganado, que mesmo dia do aniversário dele, o filho, Luiz Felipe, também aniversaria. Então, na casa da Elaine, nós temos lá pelo menos 2 pessoas aniversariando, né? Se é que o filho, o aniversário é no mesmo dia. Mas nós temos também, no dia 4, a nossa irmã Tânia, que também estará completando mais um ano de existência. E temos também a Meirinha. Ela faz aniversário no dia 4. Peço aos irmãos então que não se esqueçam dela. Precisa muito das nossas orações. E dia 2 nós temos a irmã Edna. Queremos também parabenizá-la pelo seu aniversário. Graças a Deus, né? No momento, pelo menos não chegou até a nós nenhum pedido de oração para alguém que esteja enfermo. Apenas eu tenho pelo menos um agradecimento. O pastor Hermes já anunciou isso semana passada, no culto, na quinta-feira, o dia que o irmão, meu cunhado, lá em Campina Grande, havia deixado o hospital. E agradecer a Deus pelas melhoras do Irã, que eu tenho certeza absoluta que nesse momento está assistindo o nosso culto. Que Deus o abençoe ricamente, que ilumine a sua vida, que abençoe a sua família e que a palavra de Deus anunciada através dos cultos, desses nossos cultos, possa alcançar o coração dos ouvintes, especialmente dele, meu cunhado e de toda a família. Nós vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós vamos até a tua presença e queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos queridos que estarão aniversariando durante esta semana. Abençoa-os, ó Deus, de tal maneira que eles tenham um viver ou uma vida, que vivam uma vida que agrade ao Senhor e que, como pessoas comprometidas com as coisas do teu reino, eles possam também dar o testemunho da fé que um dia abraçaram aos amigos, aos parentes, aos vizinhos, às pessoas com as quais eles se relacionam no seu dia a dia, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar onde eles se encontrem. Que a vida deles possa de fato espelhar a pessoa de Jesus Cristo, que é Salvador e Senhor de cada uma dessas pessoas. Agradecemos também, mais uma vez, as melhoras do Irã. E agradecemos-te também por mais esse momento de estarmos juntos para este culto de adoração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu até acabei me esquecendo aqui, nós temos também o aniversário de casamento, aniversário de casamento da nossa irmã Paula, alguns chamam de Paulinha, né? E Deus abençoe também a vida dela e do esposo. Os irmãos, ao orarem, por favor, orem por ela, certo? Nós vamos ainda cantar mais um hino, né? E agora vamos cantar o hino 485. 485. O título do hino é Livro da Vida. Livro da Vida. As riquezas
mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, explorada dos santos e fiéis de Jesus, só verá tua glória o que crer no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, se no livro da vida foi escrito por ti. Amém, amém. Eu vou ler Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Diz assim: porque na esperança fomos salvos. Vou repetir. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pai querido, abençoa a leitura da Tua palavra, que é viva e eficaz. Fala, portanto, ao nosso coração, através da Tua palavra, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Prepara-nos, pois, para este momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o tema Cristo, a única esperança. Nos versículos que eu li aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, desses versos eu extraí, então eu tirei o tema da nossa reflexão de hoje. Mas esses versos são verdades bíblicas atualíssimas e que nos levam a buscar uma compreensão maior dos propósitos divinos para a nossa vida. Num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo agora, com essa pandemia do Covid-19.
que nenhum de nós, da atual geração, não sei se eu e mais umas 10 ou 15 pessoas que estamos participando deste culto, com mais de 60 anos, se lembram, presenciou ou viveu em algum momento uma situação dessa natureza. É verdade que já houve situação pior na história da humanidade, mas nenhum de nós, desses que estou mencionando, talvez tenha vivido naquela época. Nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil para essa geração ou para a atual geração. Eu diria um tempo, sim, de grande turbulência que afetou a população do mundo, que atingiu a economia mundial e que alterou ou tem alterado o comportamento praticamente de pessoas do mundo inteiro. Mas graças a Deus que essa pandemia não veio para ficar. Vai passar. Eu não sei precisar o dia, o momento, o tempo em que isso vai acontecer, mas ela vai passar. E eu creio. E creio também que essa situação que estamos vivendo agora, é o que eu penso, pode ser que outros pensem diferente, mas é o que eu penso, possivelmente vai tirar pessoas da inércia, da apatia espiritual, da incredulidade, do distanciamento das coisas e valores espirituais. Para mim, essa pandemia possivelmente servirá ou vai servir para alertar, quem sabe, pessoas para uma tomada de posição em relação a Deus, às coisas dos céus. Isso até me faz pensar no que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, quando ele diz lá, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são da terra. Então acho que algumas pessoas vão sair dessa apatia espiritual para uma aproximação maior de Deus. E então vou dizer um conselho: buscai as coisas que são do alto, as coisas do Senhor. Por isso cabe aqui também um conselho de Josué, quando ele reuniu a liderança do povo de Israel, depois que entraram na terra, que estava passando por um momento assim tranquilo, mas Josué preocupado com o que poderia acontecer no futuro. Então, ao convocar toda a liderança do povo para uma reunião, para uma conversa, para trazer à memória deles todos esses fatos, para relembrar de tudo aquilo que Deus fizera desde que saíram do Egito até chegar na terra prometida, mas preocupado com o futuro, depois de recordar todas essas coisas, ele volta para os líderes, para o povo e diz: escolhei hoje a quem servais. Num tempo como esse, sim, é também um conselho: escolhei hoje a quem servais, tá certo? Queridos, o mundo, como eu disse, não vai nada bem, ou seja, o mundo vai mal e caminha, alguns talvez não concordem, mas a passos largos para a destruição da família, dos valores morais, éticos e espirituais da sociedade em que vivemos, contrariando e muito o que a Bíblia ensina ao homem, coroa da criação, e que é a imagem e semelhança do nosso Deus.
A situação que não era boa, porque a maldade vai se multiplicando a cada dia, o pecado vai se multiplicando, não é verdade? Então a situação que já não era boa, com a chegada do Covid-19, ou seja, essa pandemia, muita coisa tem acontecido no mundo de hoje, ou está acontecendo, ou pode acontecer. Temos ouvido falar de grupos, de instituições, de organizações, de alguns líderes globalistas, aproveitando também dessa situação da pandemia, que tem assolado o mundo, que tem causado um dano tão grande às nações, às pessoas, que tem causado pânico, querendo aproveitar também dessa situação e impor uma nova ordem mundial. Alguns não creem nessa verdade. Eu creio, né? Ainda que isso não se tenha concretizado, mas eu creio que podemos caminhar para uma situação dessa. Por isso eu apelaria, precisamos orar, e orar, porque eu creio sim no poder da oração. Jesus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem pede, recebe. Então nós temos que clamar, nós temos que pedir, porque cremos também na Bíblia como a palavra revelada do nosso Deus. Pois bem, queridos, como disse, o mundo vai mal e a situação não anda bem boa para muita gente. Cada dia que passa, são muitos os que contorcem sob o peso da amargura, do sofrimento, da lágrima, da dor, da tristeza. São pessoas que buscam compreender a própria existência. E todas essas coisas marcam a experiência humana e angustia o homem. E diante desse quadro, nós encontramos pela vida pessoas, ou pelos nossos caminhos, pessoas desesperadas, angustiadas, algumas irritadas, que clamam pelo auxílio, que imploram pelo socorro, que pedem ajuda, e muitos esperam ser ouvidos e aguardam para um momento qualquer receber de alguém uma palavra amiga, ou então um olhar de simpatia, de compreensão, ou até mesmo um anseio de aprovação. Alguns vão mais longe, pois se deixam levar e dominar pela incompreensão, pela incerteza de outras pessoas destituídas de amor. Por isso se quedam, ou seja, ficam prostradas como estátua, ficam desanimadas, alguns crendo que não há mais esperança para se encontrar dias melhores. Outros há que acham impossível encontrar a tão almejada paz espiritual. E ainda outros chegam a tal ponto de desespero que passam a duvidar de tudo e de todos. Amados, para tais pessoas é impossível confiar ou mesmo crer que haja esperança para o mundo e para a própria existência. E muitos vivem o cotidiano aguardando não a solução de suas lutas, mas às vezes achando que o pior ainda virá. Há pessoas que pensam assim o tempo todo.
Infelizmente, queridos, cresce a cada momento a falta de esperança. Afastados do seu verdadeiro lugar, muitos não conseguem vislumbrar a possibilidade de melhores dias para si mesmo, para suas famílias e para a sociedade como um todo. Mas a Bíblia diz, e nós tivemos a oportunidade de ver isso na primeira leitura que fizemos lá do Salmo 62, um dos versículos que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Bom é ter esperança. Ainda que muitos vivem sem esperança, achando que nada dá certo, que não vamos conseguir dias melhores, mas bom é ter esperança e esperar em silêncio a salvação, o livramento, um tempo melhor. Então, diante de tudo isso, nós, os que cremos na esperança messiânica, que fomos gerados para uma nova vida, ou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, fomos gerados para uma nova classe de pessoas salvas, que nos tornamos famílias de Deus. Sabemos que a solução para todos os males que afligem a humanidade não está em projetos, ou mesmo, vamos dizer, numa nova ordem mundial, mas está sim em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Cristo é a resposta para todos os males, anseios, ainda que alguns não creem nessa verdade. Ele é a única esperança para reconstruirmos esse mundo que caminha a passos largos para a destruição total. Você abrindo depois, faça isso outra hora, mas abrindo lá a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, faça uma leitura. Você vai comprovar o que está me dizendo. Queridos, a força do mal é uma realidade inconteste. No entanto, de uma coisa precisamos estar certo: de que o mal jamais suplantará a força do amor. Ou do bem, especialmente quando este é praticado e movido pela força maior que vem de Deus através de Jesus Cristo, a única esperança. Ele sempre vem ao nosso encontro, nos anima a prosseguir, a lutar, a confiar na sua providência, que Ele já tomou em nosso lugar. Está lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, se eu for, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, queridos, Cristo é a única esperança para melhores dias. E essa mensagem, como disse, é acessível, é clara e está ao alcance de todos. E a mensagem está registrada nas Escrituras Sagradas. Se queremos então fazer alguma coisa para melhorar o mundo,
para salvar o mundo que está, como eu disse, cada vez pior e que caminha sim para a destruição, temos a mensagem salvadora de Jesus Cristo, registrada nas Escrituras Sagradas. Temos na pessoa de Jesus Cristo, na obra que Ele realizou, o fundamento básico de toda a verdade que o homem precisa conhecer e tomar posse. Cristo é a única esperança, é a revelação de todos os propósitos de Deus para redimir a humanidade caída em pecado. Queridos, em Cristo o homem consegue descobrir, veja só, em Cristo o homem consegue descobrir o caminho de retorno a Deus, porque todos pecaram. Então ele consegue descobrir, como eu disse, o retorno a Deus, através de quê? De uma experiência pessoal e intransferível, porque todos os nossos pecados são perdoados mediante a ação sacrificial do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o seu sangue derramado graciosamente na cruz é que temos o perdão para todos os pecados cometidos contra o céu e a terra, contra Deus e os nossos semelhantes. Assim, quando o pecador consegue descobrir e absorver em termos práticos essa verdade bíblica, a situação melhora e o nosso relacionamento com Deus se modifica consideravelmente. Descobrimos que a graça divina é alguma coisa real, palpável em seus significados espirituais. Não se trata de uma mensagem teórica, sem fundamento bíblico, distante da realidade humana, mas de conceitos vivenciais entre o homem e Deus. E não poderia ser diferente, porque o homem jamais conseguirá recursos próprios e suficientes para conquistar o perdão dos seus míseros pecados. Queridos, essas verdades são realçadas na mensagem apostólica. Bem cedo, os discípulos entenderam e compreenderam que deveriam pregar a Cristo, a única esperança, e este crucificado, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos, tornando as primícias dos que dormem. Assim, ao fazermos hoje uma comparação entre a mensagem do Novo Testamento e a mensagem transmitida por vários grupos religiosos, em algum momento por pseudos pregadores que distorcem as Escrituras, nós descobrimos, extasiados ou estarrecidos, que há uma terrível diferença entre ambas. Porque hoje ouvimos muito de milagres, de emoções mirabolantes, de manifestações diversas, mediadores outros e às vezes pouco da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a única esperança. Meu amigo, o que muitas vezes nós vemos, infelizmente, é a exaltação aos seguidores de Cristo e completo desprezo a Jesus em si mesmo. Toda mensagem
ou ensino que despreza a pessoa de Jesus Cristo, realmente ele tem que ser evitado, não merece crédito. E o apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão após a ressurreição de Cristo, ele afirma em termos categóricos: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Deus o ressuscitou e o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Vejam, pois, que esta é a mensagem que o mundo precisa conhecer. A mensagem cristocêntrica. A pessoa de Jesus Cristo é que deve sobressair em todo esplendor, em toda beleza, porque Ele é a única esperança para salvar o homem carcomido pelo pecado. O pecado que mata, o pecado que cega, o pecado que destrói, o pecado que distancia o homem dos céus, que afasta cada dia mais o homem de Deus. Mas também em outro interessante, num outro importante sermão pregado pelo apóstolo Pedro, ele repete e amplia a verdade cristã ao dizer com toda convicção: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo. Então, ao insistir na importância da pessoa de Jesus, Pedro estava legando aos cristãos a base fundamental da fé cristã. A nossa fé tem que ser firmada exclusivamente em Jesus Cristo, a única esperança. Não em igreja, seja ela a que for, batista, presbiteriano, metodista, luterano, anglicano, assembleano. Não tem que se firmar nisso, em seitas, em denominações, tá certo? Em qualquer religião, porque isso não salva os homens, não perdoa pecados. Aliás, não são os apóstolos, São Pedro, São João, São Paulo, Filipe, Tiago, Tomé, indicados para perdoar pecados. Nem os líderes religiosos de hoje, pastor, padre, bispo, presbítero, missionário, apóstolos, alguns se intitulam apóstolos, não têm poder para perdoar pecado, porque isso só é possível mediante a fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Debaixo do céu ou em qualquer outro lugar do universo, não há outro que possa remir o pecador de seus tristes pecados. Certa ocasião, quando o apóstolo Pedro foi convidado pelo centurião Cornélio, está lá no livro de Atos, para transmitir-lhe a mensagem de salvação, ao chegar à casa de Cornélio e ser recebido por ele, Cornélio se ajoelhou, um sinal assim de adoração, vamos dizer, querendo adorar a Pedro, e Pedro então tomou pela mão e recusou ser adorado, e ele diz que toda adoração deve ser dada a Cristo, que morreu, que tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si os nossos pecados, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Pedro diz: é nesse nome e através dessa pessoa que perdoa pecados, que tomou as nossas dores, que se fez homem e habitou entre nós, que nos trouxe tantos ensinos maravilhosos e preciosos,
E é por isso que nós, em nome dele, estamos sempre a transmitir a mensagem do Evangelho. É nesse nome que nós pregamos e é nele que nós cremos. Está lá em Atos, capítulo 10, depois você pode fazer a sua leitura para entender melhor. Então Pedro, alguns, sempre apóstolo São Pedro, ele poderia sentir-se orgulhoso quando Cornélio quis adorá-lo, mas em sua sabedoria ele não permitiu tal blasfêmia ao Espírito Santo. Portanto, meus amados, meus queridos, se alguém merece adoração, essa pessoa é Jesus Cristo, nossa única esperança, pois Ele foi o único que conseguiu com seu precioso sangue a nossa eterna salvação. Por isso Ele é a única esperança para esse mundo, conforme já disse e repito, que caminha a passos largos para a perdição. Cristo é a única esperança para uma vida repleta de paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que é diferente da paz que o mundo dá, porque é esta paz que Jesus oferece é Ele próprio. Cristo é a única esperança de se viver na presença de Deus quando deixarmos este mundo e partirmos de vez para a eternidade. Queridos, e agora me dirijo especialmente aos meus amigos, a pessoas que não conhecem Jesus como Salvador, que ainda não tiveram uma experiência dessa natureza com Ele. A vida sem Cristo é vazia. A vida sem Cristo não tem sentido. E a vida sem Cristo leva o homem a muitas indagações. Por isso, reflita naquilo que você ouviu nesta noite. E se você entendeu o recado de Deus, então entregue sua vida a Jesus. Toma essa decisão hoje. Corra para Jesus. Se lance de vez nos braços do Senhor. E com certeza você vai ter uma vida melhor. Que começa aqui. E aqui nós temos aflições, temos momentos difíceis, mas uma vida com Jesus, que é uma vida melhor, começa aqui e dura para todo sempre na presença do nosso Deus. Que o Senhor, portanto, nos abençoe neste momento. Nós vamos cantar o hino de número 581. Hino de número 581. Você abre o seu cantor aí, eu vou abrir também o meu. 581. A única esperança.
no Brasil, nossa pátria amada e imensa, nosso povo humilde e bom, em tormenta recompensa, no celeste eterno dom, do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torna um crente para a bênção do país. É a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Seja ver nossa bandeira, nossa espada e salvação, e por rima e por via, que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. No início do culto, nós tentamos chamar Davi, né? Aliás, para fazer a leitura, e não deu certo. Mas eu vou tentar chamar agora uma outra pessoa, e se não der certo, não tem problema, tentamos, né? É uma pessoa que está sempre assistindo os nossos cultos e foi membro da igreja, tá certo? E alguns irmãos, poucos irmãos se lembram, eu já disse, né? O irmão Bernardino e a Marta Salles, e eu não sei se mesmo à distância, se há alguma possibilidade dele entrar lá na rede da gente para orar, né? E se tivesse jeito disso acontecer, né, a gente poderia vê-lo, né, e ele então orar. A gente está tentando, né, cada dia melhorar um pouco, inovar alguma coisa, para que haja uma participação maior dos membros da igreja. Mas nós vamos chegar lá, viu? E já estamos olhando isso. Então, daqui a alguns dias, eu, Davi, espero que a André também possa ir, vamos para um curso aqui em Belo Horizonte, de uma pessoa que entende muito de rede social, de YouTube, Facebook, transmissão live. Ele convida as pessoas de igreja que quiserem conhecer, saber um pouco disso, para melhorar ainda mais a transmissão. E nós vamos participar deste momento lá na igreja, parece que do Aroês, com o pastor Paulo Júnior. E já fizemos a nossa inscrição e esperamos ver, ouvir, aprender, né, e tentar colocar em prática aqui na nossa comunidade, para melhorar ainda mais a nossa comunicação e ter, quem sabe, uma participação maior dos membros, mesmo cada um na sua própria casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso do Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo
estejam com todo o povo de Deus, espalhado por todos os recantos da terra. Amém. Tenha, queridos,